pessoal, aqui que vos fala é Nilson Carvalho, apresentador do Papo de Artista. E hoje nós estamos com alguém que tem pertencimento, né? Não é pertencimento em Arembepe não, é em Camaçari. Mas eu vou deixar que ele se apresente, nosso amigo Vigarino. Olá, professor Nilson Carvalho, estou aqui perante um dos grandes artistas plásticos, né, do estado da Bahia, que tem feito um grande trabalho, não só aqui na costa de Camaçari, mas no Camaçari como todos. Parabéns, professor, o senhor tem divulgado muito a costa de Camaçari nas belas artes que o senhor faz. Parabéns. Eu sou Rivelino Martins, sou ativista ambiental, eu tenho 51 anos de idade, sou nativo daqui de Arembepe. E há 25 anos, né, na luta preservacionista aqui da nossa comunidade e contando também um pouco de história, né, que eu gosto muito de contar a história da nossa comunidade. Essa luta minha começou no dia 21 de abril de 97, então de lá para cá eu nunca parei. Comecei com os coqueiros lá na praça, na época a gente plantamos 6 mudas de coqueiro. Quem nos incentivou na época a plantar esse coqueiro foi o senhor Antônio Santa Rita, o qual foi delegado caça curta aqui da comunidade, juntamente com meu pai, Aloysio Martins de Souza, e o senhor Francisco Tavares, esposo da saudosa Irene, foi quem nos incentivou a plantar os coqueiros ali na praça. Mas Rivelino me diz uma coisa, Rivelino está falando, irmãozinho, mas ele esqueceu de dizer, Rivelino também é presidente do Coqueiro Solidário, né? Exatamente. E nesse tempo também que nós fundamos o movimento Coqueiro Solidário, né? E de lá para cá a gente também nunca parou. Ficamos sabendo que o proprietário do restaurante Mar Aberto, o Thierry, ele tinha deixado na casa então do saudoso Cabral 21 mudas de coqueiro. Então a gente pegou essas mudas de coqueiro, foi que a gente reflorestou a praça toda. Então plantamos um total de 56 mudas de coqueiro. Depois a gente fez o projeto Portal de Arembepe. Que projeto foi esse? O plantio de coqueiro na entrada de Arembepe, ali sentido a escola ali Jutone. Então aqueles coqueiros ali, pessoal, a gente plantou no dia... Foi em 98. 98, gente. 98 que a gente plantou os coqueiros ali da ciclovia. Eu já vi que hoje a gente vai ter história, viu? É muita. Então, pessoal, no início de 2000, nós fundamos um movimento chamado Arrastão Ecológico. Esse Arrastão Ecológico era o que? Era um movimento de limpeza de praia, rios e dunas e floresta nativa. Era 2 dias de evento. Um dia era limpeza de praia, rios e dunas, e no segundo dia o plantio de coqueiro nas dunas da aldeia hippie de Arembepe. Então, assim, pessoal, então foi umas grandes lutas que nós tivemos aqui na nossa comunidade. Há 2 anos atrás, nós fizemos um plantio de 1.110 mudas de coqueiro. Me lembro. Da aldeia hippie, o senhor participou. Da aldeia hippie até o emissário. Plena pandemia. Plena pandemia, exatamente. Olha, pessoal, sabe quanto foi que a gente pagou por essas mudas todas? A gente não pagou nada. Verdade. A gente recebia a doação dos amigos de cesta básica e aí doava a cesta, o rapaz que tomava conta do sítio, e ele nos doava as mudas de coqueiro. Foi assim em 97 com os coqueiros da praça, foi assim em 98 com os coqueiros ali da ciclovia, e foi assim agora em 2020, o plantio da aldeia até o emissário, foi desse jeito aí. Como é que a gente transladava os coqueiros ali do projeto Tamar até lá na área de plantio? A gente ia de caiaque, a gente colocava nos caiaques, nós temos uma frota boa de caiaque, colocava os coqueiros nos caiaques e aí descia até lá na área de plantio. Para vocês ficarem sabendo, pessoal, o coqueiro, ele é nativo da Índia e do Sri Lanka. O coqueiro chegou no Brasil no século XVI. Olha a história. Agora começa a história. Presta atenção, viu? Os primeiros coqueiros no Brasil chegou aqui
em 1553, vindo, sabe de onde? Da ilha de Cabo Verde, aqui da África, aqui do Atlântico. Então, os primeiros mudas de coqueiro que chegou na Bahia, chegou no século XVI, em 1553. Eles usavam esses coqueiros para o quê? Para marcar território. O maior, o grande responsável por esse reflorestamento todo na costa do Nordeste todo, foram os povos escravizados por Garcias Dávila. Então, eles usavam os coqueiros para marcar território. Muitas famílias aqui da nossa comunidade do século XIX, do século XVIII, XIX, século XX, início do século XX, por meado até de 70, 78, eles viveram muito também dessa parte da agricultura do coco, da cultura do coco. Então, muitos cocos daqui de Arembepe, ele era levado por barcaça lá para a Feira de São João aqui. E como era carregado isso? Era na barcaça, professor. Ele saía daqui de Arembepe, passava aí pelo mar, passava ali pela Baía de Todos os Santos até chegar lá na Feira de São João aqui. E aqui, gente, não tem porto não, viu? Pontuar bem isso, hein? E outra coisa, quando ia por terra, ia daqui de Arembepe para Itapuã por terra, no lombo do animal, ia de Arembepe para a feira de Camaçari, também no lombo do animal. Então, pessoal, na década de 60, 70, quem fazia muito esse transporte desses cocos, de onde ele era tirado, era meu pai, que naquele tempo, meu pai ele tinha uma canoa e tinha uma equipe de animal, entendeu? De carga, burro de carga. Então, o proprietário da fazenda era seu saudoso Viano, o pai de Vu. A casa de seu Viano, ela fica ali quase em frente ao Mercado Fonseca e ali de frente também para a Igreja Católica. É o pai de Vu, já na praça, né? Na praça. No caso, pessoal, a noite tem um palco ali na praça, aquela casa de trás, ali era a casa dele. Então ali tinha um depósito de coco. Então, os animais vinham carregados de coco de lá da foz do Rio Jacuípe, que a gente chama de Berta, para cá, ali nas alturas ali do planeta Água, como vocês conhecem, planeta Água. Então, vinha de lá para cá, no lombo do animal, e também vinha carregada na canoa de meu pai. Chegava na parte ali mais próxima, que era ali na Lancha dos Homens, os burros vinham também, pegava dali para levar lá para casa de São Viano. Na chegada dos hippies, aqui em Arembepe, por volta de 68 para 70, deixa eu perguntar a você. Muitos deles também, eles catavam coco seco, porque naquele tempo também, as pessoas que não sabiam subir no coqueiro, catavam ali mesmo, aqueles que caíam devido ao vento de inverno, vento forte. Então, eles pegavam muito desse coco também para fazer óleo de coco, tanto para o consumo dele, né, também para comercializar. Interessante isso. Então, professor, nesse tempo aí, de 68 para 70, foi um dos grandes marcos que teve aqui em Arembepe, né? Arembepe ficou famosíssimo no mundo, se tornou, na verdade, conhecida, né? A meca do hippie nos anos 70. Nesse tempo, Arembepe, uma pequena aldeia, né, de pescadores, ou uma vila de pescador, conhecidíssimo no mundo. Arembepe, nesse tempo, ele se disputava com um lugar como Goa, na Índia, com Machu Picchu, no Peru, com o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Então, era uma aldeia de pescador no cenário mundial. Verdade. Se você estava nesses lugares aí, a pessoa estava perguntando, você está indo para onde? Estou indo para Arembepe. Então, você estava no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, você está indo para onde? Estou indo para Arembepe, estou indo conhecer Arembepe. Então, foi um tempo muito precioso para Arembepe, os anos 70 aqui, os anos 70 Bahia, aqui em Arembepe. Então, assim,
Naquele tempo, na década de 70, tinha alguns deles que morou próximo ali à casa de minha mãe, como o Cláudio Mazo, ator da Globo, saudoso Cláudio Mazo. A Soninha Braga também, que naquele tempo se chamava de Soninha. Caetano que botou o Braga. Então ela morava ali na Rua das Flores, onde tem ali a Gabriela Café. Ela morou ali, Evandro Mesquita também morou aqui. Pepeu e Baby, ele foi vizinho de minha mãe na década de 70, 71 na verdade. Então, nesse tempo aqui em Anembep existia também a Casa da Luz do Sol, a casa onde Cândido de Alencar ficava lá no Piruí. Na verdade, essa casa que ele ficava era a casa do pescador, pecuarista também, chamado Samba Rola. Era um senhor pescador daqui de Anembep, que morava na Caraúna, mas ele tinha essa casa lá na Rua de Baixo, aonde Cândido de Alencar ficou. E lá eles tinham uma invenção que fazia a luz do sol penetrar na casa. Ele usava lá umas artes, que ficava aquele clarão, explicava, o pessoal via tanta coisa, via disco voador, era muita viagem nesse tempo aqui em Anembep, professor. Interessante, viu? Foi uma coisa que ficou na história, o movimento hippie. Marcou, aqui, né, o mundo, né? Marcou o Brasil, isso. Marcou a Bahia, principalmente. E pelo que eu estava vendo aí, é a única aldeia habitada, é a aldeia de Anembep. Hoje você tem o livro de Sérgio Siqueira, Lula Afonso e Cláudia Judice, né? Que relata sobre os anos 70 Bahia, o que foi os anos 70 Bahia aqui em Anembep. Bom saber, né, que o nosso nome está nesse livro. E assim, professor, eu quero falar um pouco também aqui da nossa comunidade, um dos primeiros marcos civilizatórios de Anembep, né, que é a fonte do Cacimbão. Sim, Rivelino. O que aconteceu? Por que essa revitalização? O que aconteceu com esse abandono todo? Sim. Olha, professor, ali era uma fonte dos Tupinambá. Era a antiga tribo originária do nosso litoral norte. Aquela fonte do Cacimbão, ela está registrada na Torre de Belém, lá em Lisboa. Quem que registrou a fonte do Cacimbão na Torre de Belém, em Lisboa? Foi o jesuíta. Então, quando os jesuítas vieram para catequizar os índios aqui no nosso litoral, vindo desde Abrantes para cá, o Santo Antônio de Rimbé, como se chamava Anembep nesse tempo, então, os jesuítas vindo de Abrantes, seguindo para Praia do Forte, lá para o Castelo da Torre, onde ficava Garcias Dávila, eles descobriram essa fonte do Cacimbão. Então, a melhor água da época foi a água da fonte do Cacimbão. Então, era água pura, água límpida e água transparente. Todo mundo aqui só bebia daquela água. Exatamente. Não tinha outra água. Não tinha outra. Então, do século XVIII até meados de 90, a comunidade de Anembep, ela sobreviveu pura e exclusivamente com a água do Cacimbão. 2 séculos. Exatamente. Na década de 70, que foi o auge do veraneio, 70 e 80, aqui em Anembep, algumas famílias comercializavam a água do Cacimbão. Olha. Algumas famílias que tinham condições de ter um jumento, com aqueles barril de carvalho, exemplo de Dona Deja e Dona Alaide, elas pegavam água do Cacimbão para comercializar para os veranistas. Aí o senhor me pergunta, os artistas iam buscar água lá? Não, os artistas que estavam em Anembep nos anos 70, ele não ia buscar água lá. Ele comprava água na mão de Dona Deja e de Dona Laíde. E assim, são pessoas que ficaram no marco da história de Anembep, principalmente Dona Deja, que está no livro de Sérgio Siqueira e Lula Afonso, né, que é o livro Anos 70 Bahia. Pesquisa no livro do Anos 70 Bahia. Isso é história, viu? E assim, professor, todas as embarcações de Anembep de pesca, desde lá do tempo remoto, lá do Saveiro, da Jangada, eles abasteciam as suas embarcações com a água do Cacimbão, com a água daquela fonte do Cacimbão. E por que ela foi tão abandonada? Pronto, eu vou lhe dizer. A água encanada, pessoal, chegou em Anembep em 1998. Então, quando a água encanada chegou
para Arembepe, ela se instalou aqui. Então, gradativamente, os moradores, filhos de Arembepe, deixaram de pegar água no Cacimbão, entendeu? Mas, por outro lado, tinha as pessoas que lavavam de ganho, ou as ganhadeiras, né? Como Dona Rita da Caraúna, Dona Zezé, Dona Aninha, que lavava de ganho. Então, o ponto mais próximo dessas pessoas para lavar roupa, no verão, porque o rio daqui, essas lagoas de Arembepe, é transmitente, então no verão ela seca. Então, o ponto mais próximo para ela pegar água para lavar roupa, elas iam lavar no Cacimbão. Ah, e a água do rio lá no Cacimbão não secava? Não, porque lá é nascente. Lá a água lá é permanente, de inverno a verão. Então, as ganhadeiras iam para lá, lavar roupa no Cacimbão, botava suas roupas ali para coarar, depois botava para enxugar, por volta de 3h30, 4 horas da tarde, ela juntava suas roupas e voltava para casa para passar o ferro na roupa para poder levar para o veranista, que ela lavava a roupa. Então foi assim, então, professor. Em 98, para cá, os pessoal começaram a deixar de pegar água no Cacimbão. Então, houve um abandono, né? Houve. Ficou praticamente, professor, de 23 a 24 anos abandonada a fonte do Cacimbão, esquecida. Porque assim, você imaginar que minha tataravó pegava água lá, de minha tataravó para trás, os antigos, as ancestralidades de Arembepe pegavam água lá. Então, foi uma fonte que serviu a comunidade de Arembepe por mais de 200 anos. E o povo daqui foi ingrato com o Cacimbão, foi ingrato e muito ingrato. Quando se tem uma comunidade, quando se tem um pertencimento, professor, quando tem um amor pelo lugar, pelas causas, as pessoas dizem, rapaz, ali é o Cacimbão, velho, a gente não pode deixar o Cacimbão abandonado. Morrer, né? Morrer. Então o Cacimbão morreu. O Cacimbão morreu. Então, há quase 2 anos atrás, minha sobrinha disse, meu tio, você sabe o que está acontecendo no Cacimbão? Eu disse, não, Mariana, eu vou lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu vi uma detonação total. Eles tinham derrubado a casinha que protegia a cacimba, a fonte. Derrubaram, cortaram muita árvore nativa pela cepa, ali pela raiz. Aí eu fiz a transmissão ao vivo pelo meu Facebook. Eu vou lhe dizer, pessoal, eu xinguei o povo daqui, xinguei. Sabe por quê? Porque imagine uma fonte que deu vida a essa comunidade. Essa fonte que amamentou essa comunidade por séculos. Que manteve viva, né? Manteve viva essa comunidade. É vida. Não tem água, acabou a vida. Exatamente. Então, ali eu senti a falta de amor da minha comunidade pelo aquele primeiro marco civilizatório de Arembepe. Aí chamei a comunidade. Uma semana depois fizemos uma reunião na sede dos pescadores, em plena pandemia. E depois juntamos para mais de 700 pessoas e vamos lá. A comunidade foi com um carro de som. E aí a luta do resgate do Cacimbão começou dali. A comunidade estava em peso. A comunidade de Arembepe estava em peso lá. Depois, professor, a gente teve que ir na delegacia de Abrantes formalizar uma queixa. Foi um grupo bom para lá. Formalizamos a queixa. Aí os investigadores ligou para a mulher apareceu lá com um advogado. E aí, duelo vai, duelo vem. Aí já foi a batalha jurídica. Foi a batalha jurídica. Aí a doutora disse, vocês têm prova que essa área aqui é uma área pública? A gente temos, doutora. Ela disse o seguinte, você me traz aqui a papelada da prefeitura e a localização da área, que nós vamos mandar uma equipe da polícia técnica para lá. Eles mandaram sim a polícia técnica. A polícia técnica fizeram o mapeamento todo da área e ponto. E assim, pessoal, hoje o Cacimbão ele se tornou uma grande realidade para a nossa comunidade, né? Obrigado. Várias escolas, tanto pública como privada, têm ido visitar o Cacimbão.
e outras pessoas mais que têm vindo. Conhecer a Estou história, aqui em né? Arembepe, precisa da história de Arembepe, e assim, é um lugar fantástico, um lugar de espiritualidade. Quem quer encontrar espiritualidade, paz, o Cacimbão representa tudo isso. Obrigado pela entrevista, meu professor. Olha, vou pedir agora para Rivelino fazer as considerações finais dele, né, sobre essa entrevista. Gente, essa é uma, nós vamos fazer 3. E a outra vai ser super interessante, porque tem segurança, meio ambiente, lazer, segurança e saúde. Então se prepare, que a outra não gosta de ser completa. Mas faça as considerações dele. Professor, eu agradeço de estar aqui esse momento, né? Nessa casa de saber, nessa casa de arte, nessa casa de cultura. E as pessoas precisam disso, de cultura, de saber, entendeu? Em busca do conhecimento. E o verão está vindo aí, né, professor? E o verão está vindo aí, vamos manter as nossas praias limpas, nossas dunas. A gente sabe que Arembepe é o maior berçário de tartaruga marinha do Brasil e temos que manter a nossa praia limpa. Não é isso, professor? Vamos pegar nosso lixo e levar para casa, né? E assim, levar o lixo para o lugar certo. Não deixar a praia cheia de lixo, como a gente vê aí no verão, né? E assim, vamos preservar sempre. Gente, aqui ficamos, né, com mais uma vez Papo de Artista, com o nosso amigo Rivelino. E como ele pontuou tranquilamente, e foi aí, com muita prudência, né, em falar. A praia é nossa, mas o lixo é seu. Obrigado, professor.